Olá, turma! Vamos prosseguir a correção dos exercícios. Faremos aqueles que eu indiquei, referentes ao capítulo 9, associação de resistores e curto-circuito. Serão mais 10 questões, somadas à questão 19 e à questão 22, que eu disponibilizei a solução para vocês na aula anterior. Vamos começar. Então vamos lá. Questão 3 do livro-texto. Um resistor ôhmico possui a curva característica do diagrama a seguir. Letra A. Determine o valor da sua resistência elétrica. Letra B. Que intensidade de corrente elétrica atravessa o resistor sob a DDP de 2,5 volts? Bom, pessoal, pela lei de Ohm, nós sabemos que a resistência elétrica ela é uma constante. E nesse gráfico, nós conseguimos determinar essa constante determinando a tangente do ângulo de inclinação da reta. A resistência aqui ela é o coeficiente angular da reta. Então, vejamos. Olha aí. A tangente de α será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso, a DDP sobre a corrente. E essa tangente de α é a própria resistência desse resistor ôhmico. Substituindo, então, 54, nós temos uma resistência elétrica de 12,5 ohms para esse resistor. Agora ele pergunta, que intensidade de corrente elétrica atravessa o resistor sob um DDP de 2,5 volts? Ora, pessoal, nós podemos voltar com a equação da corrente, que é obtida pela manipulação da lei de Ohm, né? E substituo no lugar de U a DDP e no lugar de R a resistência que acabamos de encontrar. Portanto, a corrente elétrica será de 0,2 amperes. Para nós lembrarmos a aula, um resistor ôhmico é aquele que obedece à proporcionalidade que encontramos na lei de Ohm, na primeira lei de Ohm. Vamos à próxima questão. Ok. Um eletrotécnico encomendou um resistor de carvão de resistência elétrica de 6.000 ohms. Assim que o produto chegou, ele verificou que as cores das faixas eram respectivamente na ordem azul, amarelo, vermelho e prata. Consultando os códigos das tabelas, responda se o eletrotécnico recebeu a encomenda certa ou não. É para justificar. Ora, nós vamos explorar aqui o código de cores dos fabricantes de resistores. Vejam, a ordem das cores é azul, e na tabela o azul vale 6. Amarelo vale 4. Vermelho é o nosso fator de multiplicação, lembram? Vale 2. E a prata é a nossa tolerância, mais ou menos 10%. Então, a resistência será a reunião dos algarismos 6 e 4 multiplicados pelo nosso fator de multiplicação, que é justamente o expoente de uma potência de base 10, que é 2. Então, 10 ao quadrado dá 100, mais ou menos 10%. Então, a resistência desse resistor entregue é 6.400, mais ou menos 10% ohms. Ora, professor, mas que conta doida é essa? Pessoal, essa tolerância é o que eu admito que a resistência do resistor pode variar, 10% para mais ou 10% para menos. Vejam, 10% de 6.400 é 640 ohms. Portanto, a resistência do resistor entregue está entre 5.760 a 7.040. O que eu fiz aqui? Eu somei 6.400 a 640 e subtraí 6.400 de 640, que é justamente os 10% da resistência do resistor. Vejam que o eletrotécnico precisava de uma resistência de 6.000 ohms. Eu faço uma pergunta. Se 6.000 ohms está entre 5.760 e 7.040? Sim. Então, se nós observarmos esse intervalo,
percebemos que o resistor que ele deseja está dentro da faixa de resistência do fabricante. Tá certinho? Vamos à próxima questão. Temos 400 metros de fio de cobre, cuja bitola é de 2 milímetros quadrados. Considerando para a resistividade do cobre a 10 graus Celsius o valor de 1,6 vezes 10 a menos 8 ohms por metro, calcule. Letra A, o valor da resistência elétrica desse fio a 10 graus Celsius. E letra B, a bitola que deve ter 200 metros de fio de cobre para manter-se o mesmo valor da resistência elétrica encontrada no item anterior. Então vamos lá. Nós vamos partir da segunda lei de Ohm. R é igual a ρ vezes L sobre A. Ok, o ρ vale 1,6 vezes 10 a menos 8. O comprimento do fio é de 400 metros e a área da secção dele é de 2 milímetros quadrados, pessoal, mas eu tenho que passar tudo para metros. Observem que o meu ρ aqui, ó, o mouse, está em metros também. Então, eu substituo 2 milímetros quadrados por 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Isso vai me dar, então, uma resistência elétrica de 3,2 ohms. Agora vamos à letra B. Qual é a bitola que se deve ter para que 200 metros de fio de cobre mantenham o mesmo valor da resistência que encontramos agora? Novamente, eu aplico a segunda lei de Ohm, mas agora, no lugar de R, eu ponho a resistência que está constante, 3,2, coloco o valor do ρ, o comprimento do fio que nós queremos agora, 200 metros, e nós vamos encontrar o A, a nova área. Manipulando matematicamente, nós temos 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 3,2, ou seja, 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Bem, pessoal, isso equivale a 1 milímetro quadrado. Muito bom. Vamos avançar. Questão 11. Um resistor é atravessado por uma corrente de 9 amperes, na temperatura de 20 graus Celsius, sendo de 5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1 o coeficiente de temperatura do material que constitui o resistor e mantida constante a ddP em seus terminais, determine a intensidade de corrente que percorrerá na temperatura de 120 graus Celsius. Olha só! Bem, pessoal, nós vamos explorar aqui a equação da resistência e da temperatura. Tá certinho? Então vamos lá. Nós sabemos que a resistência ela está relacionada com a corrente elétrica pela lei de Ohm. Então, para a temperatura de 10 graus Celsius, a ddP é R0 vezes I, onde R0 aqui é a resistência à temperatura inicial que ele colocou. Tudo bem? Então, vejam, isolando, eu consigo perceber que o meu R0 será U sobre 9 para a temperatura zero de 20 graus Celsius. Muito bem. Avançando mais um pouco agora, nós vamos explorar a lei de Ohm, mas vamos encontrar o valor da resistência para a temperatura de 120 graus Celsius. Percebam que, nesse caso, eu terei a ddPu mantida constante, que ele me fala, correto? Dividido pela nova corrente elétrica. Certinho. Agora eu vou substituir isso na equação da resistência e temperatura. Eu tenho o alfa, ele me dá a temperatura inicial e a final, e eu achei os dois R's. Substituindo tudo. U sobre I é igual a U sobre 9. Abro o colchete, 1 mais 5 vezes 10 a menos 3. Abro parênteses, 120 menos 20. Fecho parênteses e colchete. Eu posso simplificar o U. Então fica 1 sobre I igual a 1 nono vezes 1,5. É o mesmo que I igual a 9 dividido por 1,5. Ora, teremos 6 amperes de corrente. Maravilha! Vamos avançar e vamos para a questão de número 13. Aqui, essa questão ela é muito interessante. Olhem só. A água ferve a temperaturas diferentes, dependendo da altitude da localidade. Aí ele me dá o quadro, Um chefe de cozinha, na cidade de São Paulo, quer aquecer 10 litros de água a 17 graus Celsius, até o começo da ebulição fervura, com um aquecedor elétrico onde está escrito 220 volts, 2.200 watts. Essas são as especificações técnicas desse
aquecedor. Aí ele me dá alguns dados que eu preciso usar. Densidade da água, que é 1 kg por litro. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E 1 caloria equivale a 4,2 joules. Letra A. Em quantos minutos o chefe de cozinha paulistano conseguiria ferver a água? Letra B. Caso a fervura da mesma quantidade de água fosse feita na cidade do México, qual o tempo que demoraria? E letra C. Quais são os valores da resistência e intensidade de corrente que percorre o aquecedor enquanto a água é esquentada? Vejam, pessoal, ele me dá a altitude em relação ao nível do mar e a temperatura de ebulição para cada uma das cidades. Bem, na letra A eu preciso trabalhar com o estado de São Paulo, então a água vai entrar em ebulição em 97 graus Celsius. Tá certo. Então vamos lá. Sabemos que a potência é a energia elétrica sobre o tempo. Certinho? Bem, então a energia elétrica consumida é a potência vezes o tempo. Mas vejam, eu vou consumir energia elétrica aquecendo água. Vamos imaginar que a energia produzida, a energia obtida no aquecimento, no aquecedor, ela vai ser transferida para a água para elevar a temperatura. Então eu posso dizer que para ferver a água, a quantidade de energia elétrica que eu vou dissipar no aquecedor será transferida para a água e será a minha quantidade de calor, que é M vezes C ΔT, igual vocês viram no segundo ano. Olha aí, então a energia elétrica é o próprio calor fornecido para a água. Então eu tenho P vezes ΔT igual a MC Δθ. Pessoal, isolando o tempo, nós podemos encontrar o tempo necessário para aquecer a água como MC Δθ sobre P. Perfeito! Então vamos lá. Substituindo o valor de M, mas ele não me dá, então eu vou ter que encontrar essa quantidade. A informação que ele me deu da água é 10 litros de água, mas eu sei a densidade da água. Observando a densidade, que é 1 kg por litro, 10 litros vai me dar o quê? 10 kg de água ou 1.000 gramas. Como o calor específico da água está em gramas aqui, ó, eu tenho que converter a massa para gramas também. Então, eu vou usar 10.000 gramas. Então, vamos lá. 10.000 vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura, 97 menos 17. Agora, vejam, pessoal. Em razão do meu calor específico estar em calorias, eu obteria a resposta do calor aqui em calorias, mas eu preciso em joules. Aí eu multiplico pelo fator de conversão. Ele me diz que 1 caloria vale 4,2 joules, então eu estou colocando aqui já. E tudo isso dividido pela potência do aquecedor. Vejam, o tempo necessário para aquecer a água em São Paulo será de 1.527,27 segundos. Ora, mas se 1 minuto tem 60 segundos, 1.527,27 segundos terá x. Faço uma regrinha de 3 e eu obtenho 25,5 minutos. É o tempo necessário para aquecer a água em São Paulo. E agora, para aquecer a mesma quantidade de água no México? Bem, pessoal, observem a tabela. Na cidade do México, a temperatura de ebulição é 92, então o que vai mudar vai ser justamente no lugar de 97, eu vou ter 92. Então vejam, repetindo a equação, substituindo apenas a variação de temperatura, a água ferveria na cidade do México em 1.431,81 segundos. Novamente, se 1 minuto tem 60 segundos, 1.431,81 vão ter x. Faço a regra de 3 simples e obtenho 23,9 minutos. Perfeito. Uma fusão legal de termodinâmica e eletricidade. Correto? Na verdade, calorimetria, né? Dentro da termodinâmica. Vamos lá, então. Letra C. Quais são os valores da resistência e a intensidade de corrente que percorre o aquecedor enquanto a água é esquentada? Ora, pessoal, eu posso usar a fórmula de potência, da potência U vezes I, e obter a corrente elétrica. 2.200 dividido por 220, eu tenho 10 amperes de corrente. Perfeito. E a resistência? R é U sobre I. Eu estou aplicando a lei de Ohm manipulada para encontrar a resistência. U é igual a R vezes I. Isolo R passando o I dividindo. 220 sobre 10, que foi a corrente que acabamos de encontrar. Então, a resistência elétrica do aquecedor é 22 ohms. Muito bom! É isso aí, pessoal. Nós finalizamos até a questão 13 desse vídeo. Será necessário gravar mais um, para que não fique muito longo, certo? Me aguardem que já já eu retorno. Até a próxima!